Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. A votação que abre espaço para o Auxílio Brasil enfrenta um impasse, foi adiada ontem pela segunda vez e parece que a coisa não vai ser tão tranquila quanto imaginava o governo federal. E quanto a gente imaginava também, né, Orengo? Bom dia para você. Muito bom dia, Megali, Sheila, Carla, bom dia a todos. Realmente, o impasse é grande aqui no Congresso Nacional, tem já uma posição bem clara de partidos de esquerda, de oposição, que vão votar contra, mas os partidos de oposição no Congresso, eles não têm votos suficientes para impedir uma proposta de emenda à Constituição. O grande problema aí dessa matemática, Megali, está nos partidos de centro, principalmente MDB e PSDB, que não querem votar aí essa matéria. Tem alguns argumentos colocados aí já para discussão na mesa, né? Os partidos de oposição alegam o seguinte, eles até concordam em quebrar o teto de gastos, dar o drible no teto de gastos, né, mudar a regra, porque foram partidos que votaram contra esse teto no governo do presidente Michel Temer e não concordam com os fundamentos econômicos, né, de que é preciso dar previsibilidade, não estourar, não gastar mais do que realmente o que está ali na lógica do cálculo econômico, mas eles estão colocando um ponto aí que é o seguinte, né, eles são contra a empurrar para frente aqueles precatórios. São as dívidas com trânsito em julgado que o governo é obrigado a pagar, né? Na proposta de emenda à Constituição, o governo fatia esse montante de dívida, então deixa para os anos seguintes o pagamento de parte desse bolo aí, que é muito grande de dívidas, mais de 40 bilhões de reais. O governo não pagaria no ano que vem e deixaria para depois. Qual é a alegação da oposição? Que entre os entes aí que precisam receber esse recurso federal estão os estados. E estão estados que precisam desse recurso para a educação, para um fundo de educação. Então o argumento é que isso vai prejudicar repasses para a educação, né? E esse argumento acabou pesando aí nessa discussão. E partidos também de centro, como o PSDB, estão batendo na tecla da necessidade do equilíbrio fiscal, de buscar alternativas que não o drible no teto de gastos. Tem, por exemplo, uma alternativa aí que foi proposta na discussão inicial, que era cortar a emenda parlamentar. Só que os deputados e senadores não querem isso, né? Então chegou aqui, toda essa discussão chegou ao impasse na Câmara dos Deputados e hoje tem um problema. Passaram para hoje a votação, tem a velha história do quórum, aquela coisa, Megali, tem aí feriado, né, batendo a porta, muitos parlamentares já zarparam, já pegaram os aviões aí para os estados e aí o quórum baixou. E aí tem um problema adicional, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele já acabou com o home office, já acabou com a televotação, aquela coisa, votação remota, e aí estão avaliando até retomar a votação remota porque parlamentares já foram embora. E aí, como é que faz? Para votar uma proposta de emenda à Constituição precisa de 308 votos, então tem que ter um quórum alto. Então vamos tentar de novo hoje, aí, mas com uma possibilidade bem baixa de avançar com esse tema. Deve ficar realmente para depois aí do feriado, né? Tem só uma questão aí que é de tempo, uma corrida contra o tempo. O governo queria pagar já os R$400 em dezembro. Para isso, eu estava contando que a Câmara aprovasse nesta semana, em 2 turnos, e já enviasse para o Senado liquidar essa fatura, né? Mas agora adiaram e realmente começa a complicar esse calendário. Peraí, desculpa, Orengo. Confira comigo no replay. O Orengo acabou de dizer que, devido ao feriado, que, salvo engano, será na próxima terça-feira, às 8h15 da manhã de quinta-feira, já há um número suficiente de deputados fora de Brasília para comprometer o quórum de uma votação importante. É isso que eu acabei de ouvir, Orengo? Ah, claro, é isso aí, isso não muda aqui, né? Esses são os brincalhões, né? Pois é. E assim, muita gente é acostumada já, Megali, com a lógica da votação remota, a gente não se preocupar com isso, né? Então, assim, a lógica de necessidade de bater ponto, né, de marcar presença na votação, já estavam acostumados em fazer isso remotamente, e até votar remotamente, né? Por isso que já há uma pressão aqui para, olha, faz o seguinte, retoma aí a votação, né, que não precisa ser presencial, aquela remota, porque pelo menos a gente tem chance de avançar. O cidadão está lá no estado, ele consegue votar remotamente. O presidente da Câmara tinha acabado com isso porque é aquela coisa, né? Dá a mão, querem o braço. Ele estava avaliando que os parlamentares estavam terceirizando já esse processo para os assessores, estavam entregando o celular para o assessor estava votando remotamente, estava virando uma bagunça. Parece coisa de colégio mesmo, né? Aqui na Câmara eles precisam colocar digital ali, não tem
como terceirizar isso. Já deu até escândalo há muito tempo, né, quando tentaram fazer isso, mas hoje o sistema ele é sob controle, né? Ninguém consegue votar no lugar do deputado que ele precisa dar presença ali. Então, vão reavaliar isso. Agora, a votação de hoje realmente corre um sério risco e deve ficar para a semana que vem. Tem vários ouvintes lembrando que hoje é dia do servidor público. Então, alguns órgãos não estão trabalhando hoje, né? As pessoas estão de folga. Mas não é feriado, né, Orengo, aí em Brasília, o dia do servidor público? Não, aqui inclusive é muito comum, todos os anos eles costumam emendar, né? Então eles jogam ali para um dia perto do feriado, mas hoje tem votação, hoje tem sessão deliberativa. A sessão deliberativa é o seguinte: quando tem sessão deliberativa, o parlamentar ele é obrigado a estar presente. Ele pode até depois arrumar uma desculpa, apresentar uma licença. Agora, quando são aquelas sessões de discussão, de segunda e sexta, ele não precisa vir, que ele não tem, em tese, o ponto cortado. Agora, quando ele falta numa sessão de votação, ele precisaria ter o ponto cortado, né? Ter o salário cortado. Mas a gente sabe que no fundo, eles acabam encontrando uma maneira ali de evitar que isso aconteça. E as verbas parlamentares saíram caras, hein? Dessa vez, gente. Emendas do relator. Como que é? O tratoraço, isso. Emendas parlamentares, o trem da alegria, o orçamento secreto, é uma festa. E o que está em jogo aí é um auxílio para pessoas que a partir da semana que vem não vão mais ter grana. Não vai mais entrar grana, vai acabar o auxílio emergencial. Essa pessoa está olhando com muita atenção o que está acontecendo, porque a partir da semana que vem o cara não vai ter como alimentar o filho. Não vai ter. O que ele vai fazer? Ele vai roubar? O que ele vai fazer? Imagina o desespero. E aí na quinta-feira os caras já não estão mais em Brasília por causa de um feriado que vai ser na terça da semana que vem. Olha, eu vou falar uma coisa, e prestem bem atenção no que eu tô falando, tá? Eu não vou dizer que tem que bater nesses caras, que tem que colocar fogo, não é isso. Não é isso que eu tô falando. Até porque se eu falasse uma coisa dessas aqui, eu estaria incitando um crime. E cometendo um, portanto. Mas eu entendo o sentimento de quem acha que tem que resolver essas coisas na porrada, viu? Não acho que é o caminho, tá? Não tem que fazer isso, mas eu entendo o cara que... O que a gente pode fazer, cara? Porque para mudar isso vai depender deles. A gente depende da boa vontade desses caras. E esses caras toda hora jogam torta na nossa cara. Nos humilham, dão tapa de mão aberta. Existe até uma boa expectativa, né, Orengo? Porque nessa última eleição a gente teve uma renovação significativa no Congresso Nacional. Lembra, a gente falou muito, né, no dia da eleição e tal. Então mudou, né? O perfil mudou um pouco, mas as práticas não mudaram nada, né? E muita gente, inclusive, se elegeu com essa bandeira, né, de mudar as normas, os procedimentos, o dia a dia, aquela coisa, olha, eu vou trabalhar de segunda a sexta, né, contem comigo, vou estar lá no gabinete, mas chega na prática aqui, realmente, para votar numa segunda, presencialmente, numa sexta ou numa quinta, que já não é muita tradição, é difícil, né? Vai ter que ter uma grande mobilização hoje, realmente, da base do governo para colocar um quórum alto, né? Pelo menos 500 deputados, 490 dos 513, para iniciar uma votação. Porque para aprovar uma PEC, como precisa de muito voto, 308, tem que ter um quórum significativo. Por isso que a avaliação já está sendo feita aqui de jogar isso para a semana que vem, para não ter risco, né? Agora, é claro, essas questões todas, elas são muito difíceis de mudar, né? Tem que ter uma grande renovação para isso acontecer. Agora, esse ponto aí da votação remota, ele acabou melhorando um pouco esse sistema, porque os parlamentares, inclusive, conseguiram votar durante a pandemia numa segunda, numa sexta-feira, porque votavam remotamente, estavam lá nos estados e votaram. Agora, isso acabou, né? Não tem mais essa alternativa. Pode voltar se os parlamentares entenderem aí que isso pode, de alguma forma, criar dificuldades de votação. Vamos ver se eles alteram de novo. Aliás, esse valentão aí que faz o discurso moralizador, eu vou acabar com ele, geralmente é o primeiro a pular num avião da FAB, num jatinho, para ir no casamento da cunhada de não sei quem. É isso aí, Orengo. Um grande abraço. O Orengo só nos bota pra baixo, né? Que isso? Não é você. A sua função é transmitir notícia, que as notícias não ajudam, né, Orengo? Grande abraço pra você, até amanhã, meu velho. Um abraço, até mais. Um abraço. Só registrar a mensagem aqui da nossa ouvinte de São Paulo, ela diz, olha, pelo menos em São Paulo, pro funcionário público, o dia, essa data, né, o de hoje, dia de gozo pro funcionário público, desculpa, fiz aspas porque essa palavra me... Deixa pra lá. Vai ser amanhã, tá? Por causa da emenda do feriado de terça-feira. Então, no estado de São Paulo, esse feriado, entre aspas, vai ser amanhã. Então, a gente já tem que ficar de olho aí, porque é muita gente pegando estrada desde quinta-feira, né? Hoje o pessoal já vai
pegar a estrada mais cedo, mas não é no começo do dia não, é no fim do dia, porque, segundo a Deise aqui, o povo realmente trabalha, né? E é engraçado como os nossos congressistas, isso é histórico, né? Eles já partem do princípio que eles têm um dia a mais pra cima e um a mais pra baixo, né? Então, segunda de manhã não tem ninguém, porque é assim. A gente tem que voltar pra casa. Como se a gente que trabalha na iniciativa privada não tivesse também, né? Como se eu não tivesse família lá em Minas e pudesse chegar aqui na segunda-feira. Oi, Sheila, eu não vim hoje. Sabe por quê? Porque hoje é dia de voltar pra casa. Eu visito as minhas bases. Você entende? Eu preciso visitar minhas bases familiares. Né? Então, tá dado. Tá dado. Se tem um sábado, que vale como dia de folga pra todo mundo, hoje nem pra todo mundo, né? Pra eles tem a sexta também. E a segunda de manhã. Se tem um feriado que é transferido para sexta, já tá dado que a quinta-feira também não é dia de serviço. É impressionante, né? É uma loucura. E eu tô vendo aqui no site do governo federal uma portaria publicada em janeiro desse ano pelo Ministério da Economia com a divulgação dos feriados e pontos facultativos de 2021. E o que tem nessa portaria é o seguinte: 28 de outubro é dia do servidor público, né? Daí tem o número do artigo, lei e tal, a ser comemorado no dia 1º de novembro como ponto facultativo. Uma portaria desse ano aqui do Ministério da Economia. Está no site do governo federal.